Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 6 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente nesta sexta-feira, dia 21 de junho, para cair mais um mito da televisão /rádio /imprensa brasileira, né? De que às sextas o Arena não é ao vivo. Claro que é ao vivo, agora são 4 e 6. 4 e 7. 4 e 8. Vai gravando todas as horas até dar horário. Bom, chegamos, vamos juntos até às 5 horas da tarde, hoje mais reforçado do que sopa de asilo, né, Cabelo? Isso. Não podemos estar fracos, né? De jeito nenhum. Estamos fortes. Distância. Aliás, passando banners, hein? Tem muitos banners. Avisos pela empresa inteira. Passou, viu? Daqui a pouco passa o Feixe de Luz. Tudo bem, meu caro Cabelinho? Boa tarde. Você que hoje chegou chutando a porta da empresa, hein? A empresa e visita internacional. Holyfield, presidente. Holyfield, desfilando da empresa. É brincadeira. Rapaz, é ele. Presença. O duro que é um Holyfield, como é que tá, Luciano? Porque tem uma tatu aqui enorme, hein, velho? Boa tarde, Sabe quem que parece? Aquele Holyfield da Bahia lá. Lembra? Esse era muito Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, nosso convidado, Fábio Scheibe, onde estiver, toda a nossa audiência. E vamos em frente, inclusive o sarcófago hoje tem um jogo da ponte. Tem que ser, né? Começa e termina a semana na ponte, né? Que coisa, hein? Só tem alvinegro nessa bancada. Tudo bem, Lupe? Representante bugrino. Olha a cor da camisa do Lupe, hein? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde. Eu quero dar um especial boa tarde pro meu amigo Omelete, que tá sintonizado. Não manda isso, cara. Meu grande amigo Omelete tá curtindo a Arena. A primeira vez que ele tá uma ouvindo. folhinha verde, né? Gosta também, mas eu pedi pra ele parar com isso aí, porque não tá fazendo bem pra ele. E Carlão de Freitas é o 17º café. Também a ressaca como chegou. Dá uma viradinha. Dá uma viradinha, meninos só verem. pra gente ver. Cadê? Não, tira o fone. O fone. Vira o lado aqui. Aqui perto da orelha. Já sumiu. Já sumiu. Não, tira a camisa não, precisa tirar a camisa. Rapaz, tava com um belo de um vergão no pescoço. É a geladeira, né? A porta da geladeira à noite ganhou, né, Carlão? Liga aí, pastor, liga o microfone do Carlão pra nós aí, por favor. É o número 7. Isso. Agora ele ligou. Falei que era o 7. Diria que à noite o amor venceu. Graças a Deus. Logrou êxito. Não dá pra perder. Parece que a rede Não dá pra perder. Depois de quase segunda, quase terça. Tudo bem, Fábio Scheibe? Vamos lá. E aí, Eliel, boa tarde, ouvintes CBN. Sexta-feira você por aí, hein? Algo está errado, hein? Olha. Eliel e cabelo na sexta. Tem alguma coisa errada, nem uma testa aí. Ele tentou, hein? Pulou a empresa, não devolveu o crachá. Que Ele rolo tentou que ele fez hoje. hoje aí. Mas hoje eu vim porque falaram pra mim que ia ter convidado especial, por isso que eu falei, não, então tem que ir. Eu não tenho nem roupa pra ficar do lado de Caio Maciel. E grande ele. Esse... Como que é que fala? Baluarte. Esse ícone do jornalismo campineiro. Ele gosta. Filho de Gilson Kleina. Ô, pastor, você Sim. mandou uma Adoro Gilson. Esse é meu bruxaço, Gilson Mais Kleina. uma vez Kleina. aqui, Gente hein? boa demais, né, cara? Amo o Gilson Kleina do fundo do meu Imagina coração. ele numa resenha aqui. Que isso, é sensacional. louco. Se o duas Gilson ainda. Kleina parar de treinar, contrata ele amanhã. Ele Ele é gente boa. Amanhã. Ele é Pra gente resenha, boa. Resenha maravilhosa. Sensacional. Não precisa nem Gosto participar do programa. Só dele estar aqui no Mas ele ambiente gosta de conversando. uma Geladinho, então? Ele gosta de uma gelada, de uma água de cachoeira? Você sabia que uma vez eu encontrei com ele em Goiânia. Ele era técnico da Chapecoense. E aí? Num estabelecimento que era muito legal, um pub sertanejo. Vendia entretenimento? E era só Gilson. Kleina já tinha. O Gilson tem uma história maravilhosa com o Ferron, era um zagueiro da Ponte, que ele falava que era o pior zagueiro da Ponte. E aí ele sempre contratava um monte de zagueiro bom tal, e os caras sempre machucavam e sempre o Ferron. Aí um dia ele contratou o Wesley, que jogou no Corinthians, contratou Diego Sacomã, contratou vários medalhões, uns 3, 4, 5 zagueiros. Um machucou, outro machucou, outro machucou. Aí ele acertou a dupla de zaga, o Wesley arrebenta o joelho. Ele chega assim, Ferron, entra lá. Aí o Ferron lá, qual que é a orientação, professor? Seu santo é forte. Tem orientação. O Gilson é demais, Vai cara. pro jogo Ele e vê o que você sensacional. Eurocopa pegando fogo.
começou a Copa Jogaço. América. Opa, não tem. O pessoal tá vendo essa série aí, eles gostam lá, mas tem que avisar lá que eles trocam. Lá. Pede, por favor. É no Sport TV, né? O cara tem um ódio de futebol. Não, tá no YouTube, viu, Lupi? Tá no Você é sempre muito bem informado, hein, Fábio Scheibe? Casimiro. O Fábio Scheibe é nosso bom Exatamente. vivan, viu, Caio Marcel? O cara não tava fazendo nada aqui na segunda-feira, falou, vou dar um pulo lá em BH pra ver Palmeiras e Atlético Mineiro. Epa. Saiu na segunda e voltou na segunda, né? Ele não é a Leila Pereira, mas tem voo já garantido em qualquer companhia eu sei. aérea. Fera lá. Sempre Aquele cara é acompanhando tão black, futebol, né? O futebol pede, né? Sempre bom estar presente nas partidas, acompanhar, ver como funciona exatamente. O cartão dele não é o Black, é o Green. É o carbono zero, né? Aquele chato. Bom, hoje tem sarcófago, até porque a Ponte Preta esteve em campo no Sim. dia 21 de junho de algum tempo atrás. Contra quem, o Cabelo? Contra um adversário difícil, hein? Não, mas o Caio tá aqui. Você Não, conhece o adversário. Quem sabe ele o sabe. Caio- até porque o Caio também, bom, enfim, muito bem informado que é, Ah, principalmente você ia das falar que ele é coisas- alvinegro. principalmente das coisas da Ponte Preta. Então, vamos reservar o adversário de hoje para causar um certo suspense, se é que vocês me entendem. Então tá, mas foi no mesmo ano que esse sucesso aqui foi lançado, ó. Não, tá louco? Chiclete com banana. Pelo amor de Deus, não brinca não. Tá louco? Que isso, já. Achei que você ia falar Cid Guerreiro. Passou filme na cabeça de Caio Maciel. Lembrou a época boa de PUC, né? Já foi. PUC, né? Foi facamp, cara. Mas foi bem legal o filme que passou, porque na hora que tocou ele abriu um sorriso. Pelo amor Mas de é aquele Deus. sorriso que vai de orelha a orelha, e de repente já vai sumindo, porque corre A no realidade vem, né, Lucas? Porque o sarcófago ele é história, mas ele promove o bem-estar social. Acima de tudo. Né? Exatamente. Mas fala o adversário, deixa ele Pode chutar, falar, né? Eu vou falar, é o Corinthians. Corinthians? Monte No dia 21 de Corinthians. junho? De algum ano. Não, pela Ano música, passado. obviamente, é Não. anos 2000, né? Não vai falar nada. Não, é de 2010 pra cá. É de 2010 pra cá. Eu acho que é início dos 2000, hein? Início dos 2000. Tá bom, tá bom. Eu acho que foi aquela Vamos época que tocar no programa. bombou o Jamil e Jeito Moleque. Foi Não sei. 2006, 2007, por aí. Não, eu acho Mas que... aí, eu não 2007, sei. a Ponte tava na Série B. É Pode porque... ser Copa do Pode Brasil ser pela Paulistão. Então, mas é um Paulistão, detalhe é. época. Não, importante. 21 de junho é Copa do Brasil, né? Mas, Não. ó, tem um detalhe importante. Essa música é o ano em que ela foi Foi lançada, lançada. não foi o ano que ela estourou. Isso é um contraponto É um real. contraponto e pode ser uma pegadinha. Foi vitória da Ponte? Aí você tá Aí querendo ele só demais, pega a cara. vitória. Ele não pega a derrota dos times, ele só pega a vitória. Vitória da Bahia? Ou Vitória da Ou Conquista. vitória Ou vitória atropelada. Eu já sei. Corinthians e Ponte Preta, Pacaembu, 2011, quartas de final. Acabou. Eu falei que era. Ah, mas ele já colocou isso aí, já, Caio. Ah, já foi? Já. Ah, desculpa. Mas Eu seguindo o acho que deve ser programa, lá pra 2006, 2007. Podia época- pegar um da Ponte e Lanús também. É bom aquele jogo, acho interessante. inclusive com cobertura. É, Foi 1-1 aquele jogo. É, Pacaembu. Mas Podia foi mais pegar. pra frente, né? Gol do Felipe Bastos. mas podia pegar, né? Ah, Mas esse não jogo, é nossa, que O silêncio disse tudo, né? Mordeiro quieto, né? Mordeiro quer. A gente começou mais cedo. Ai, vocês, viu? Ah, vamos lá. Ô, dia 21 de junho, sabe do que é comemorado, O que, Caio? que é dia O hoje? Dia Internacional, sabe do quê? De uma coisa que você já fez com todos aqui. Do abraço. Não, do aperto de mão. Parabéns, parabéns. Dia do aperto de mão. É isso aí, aperto de mão. E quem você não daria um aperto de mão, Antônio Lupe? Eu não daria um aperto de mão em Felipe Melo. Eu daria um Nossa. aperto de mão em Rodrigo Dedada. Pelo menos eu sei onde o dedo dele vai estar. Meu senhor. E quem você não daria um aperto de mão, Carlão? Rapaz do céu. Cara, o Lupe foi bem. O Felipe Melo, o que ele fez contra o Atlético foi algo escabroso. O árbitro, lembrei, o árbitro que expulsou o Hulk segunda-feira. Rodrigo José Pereira. É isso. Você não daria um aperto de mão nele? Não. Prejudicou o jogo, atrapalhou a vida do Atlético. E por mais que o Hulk, Acabou a gasolina. por mais que o Hulk seja chato, mas ele não merecia expulsão ali. Olha a França. hein? Olha, Não, Olha mas a França. também- hein? Que isso, o cara tropeçou na bola. Aliás, o Griezmann é um belo jogador. Belo né? jogador, É um belo. belo jogador. Assim como o Alisson, né? Ah, Alisson é Yuri bom jogador. Alberto. Caio Mas... Tiago Américo, o nosso Tiago Américo. O Thiago América é um Lembra, belo mano? repórter. Ô, Cabelo, é, em quem você não daria um aperto de mão? Márcio Rezende de Freitas.
o que toda vez que marcava pênalti, ele abaixava, né? É. Ele que veio com essa... E outra, ele influenciou nefastamente na vida de dois Operou o clubes. Santos. né, Operou o Santos E o Inter, né? e o Inter de Porto Alegre em 2005. Em quem você não daria um aperto de mão, Caio Marcial? Cara, eu gostei do Felipe Melo. Tem uma história com o Felipe Melo. Uma vez ele tava jogando lá com o Palmeiras, e aí o que aconteceu? Ele saiu xingando o árbitro de todos os nomes, aí eu fui, como um bom repórter, perguntar: o que aconteceu ali, Felipe? O que você falou pro árbitro? Ele virou pra mim e falou: meu ovo. Ao vivo, na Globo. Mas ele falou isso mesmo? Falou. Viralizou Não, isso aí. pro árbitro ou pra você? Pra mim, ao vivo, no microfone. Caramba. Cara, ele é muito sem noção. Ele é muito sem noção. Você viu o que ele fez com o assessor de imprensa do Atlético? Então seria o Felipe Melo. Daí, o que aconteceu? Eu fui alvejado por palmeirenses que falaram que eu tava instigando a polêmica em cima do Felipe Melo. Nossa, gente. Brincadeira. Nossa. A torcida do Palmeiras tem hora de passar a mão, né? Ele passa a medida, né? A torcida do Palmeiras, ela tá num limiar perigoso ali, viu? É. Tem hora que... Ô, Chaibe, em quem que você não daria um aperto de mão? No futebol, você diz? Não, no Eliel? geral, fica à vontade. Só não Cara, vai falar em futebol política, mesmo. não, para não dar confusão. Eu não daria a mão para Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, presidentes da CBF, que culminaram com toda essa desgraça que o Brasil está vivendo neste momento futebolístico, como a seleção brasileira está nesse cenário atual. Foi bem profundo, hein? Tomou um rumo sério aqui, né? É isso que eu tô achando estranho. Falando em seleção, Ai, que desculpa, susto. Lupe, falando em seleção, hoje é um dia, a gente sempre fala os eventos do dia. Hoje faz 54 anos que o Brasil conquistava o tricampeonato mundial. Brasil 4, 1962, Itália 1 né? lá no México. Baita título. Não foi, não? E justamente no falecimento da mamãe do rei, né? Dona Celeste, que se foi hoje. Não foi? O que foi que vocês riram? Cara, é brincadeira. Ó, em quem você não daria um aperto de mão? Manda aí. 991869070. Teve cara que mandou política aqui. Política nós não vamos entrar nessa semana. Não adianta. Não vamos entrar. Hoje é sexta, Não sempre vai tem relaxar. um legalzão, né? Sempre tem um não bacana. daria um aperto de Não, aí mão. ele fala assim: eu não vou apertar a mão daquele. Aí já começa a bombardear. Aí fala assim: mas eu não vou apertar a mão daquele. E aí vem a torcida do Palmeiras. Isso, entendeu? Aí, é isso. Melhor não entrar nessa bola dividida, não, gente. Política não dá. 991869070, em quem você não daria um aperto de mão. Vamos falar do jogo do Flamengo. Aliás, pintou o campeão brasileiro, hein? Já pode entregar a taça. Você acha? O Flamengo já é campeão brasileiro. Ah, não, Mas o Palmeiras está é forte. jogando muito, hein? Palmeiras está jogando muita Palmeiras bola. é letal. Esse Estevão aí. Esse menino é bom de bola, hein? Embaçado. Esse menino é bom de bola. Esse Palmeiras está jogando muita bola. Hoje tem que jogo o cabelo alternativo, para quem não tem nada Ah, pra é o fazer. alternativo. Não, tá tendo Pinda e Corinthians pelo Paulista Feminino. Pindamonhangaba. Ah, é legal. Legal. Bom jogo Hoje pra tá meio assistir. escasso de opções. Não tem Copa Paulista hoje? Não, amanhã. Galícia. E tem a última rodada da Bezinha, né? Isso. Então, confrontos A interessantes. Inter de Bebedouro vai tomar Primavera. uma cacetada. Primavera que é SAF, agora você Que é continua. Não, mas SAF, tá no inverno, não é inverno? Meu, Primavera Vocês é não estão SAF. falando de estação do ano? Primavera está de folga nessa rodada e se preparando para o grande derby no próximo sábado, dia 29, contra o O Capivariano. que vai valer? Eu tô pensando em algo. Uma caixa de cerveja. com algo Não, eu já positivo. apostei. Eu ganhei, ele demorou 8 meses para pagar. Posso Mas- fazer uma pergunta pra você, Cabelo? Evidente. Quando que é o derby? Dia 29. 29. E no dia 30 teremos o derby campineiro. Exato. Haja derby, né? Haja derby. Quem você quer, por exemplo? Ah. O seu time de Indaiatuba ou o seu time de Campinas? Você trocaria aí alguma... Primavera. Gagueja A não. prioridade é a A primavera. prioridade é a A primavera? primavera, sempre. Alvinegro, né? Grande. O primavera é tricolor. Grande Alvinegro. Primavera é tricolor. Tá Se bom. tivesse que escolher um vencedor no derby, dos dois times envolvidos do seu coração. Primavera. Gostei. Não, Chaibe Rio. Não, Chaibe Rio. Ah, mentira. Meu coração é um só. Nem você acredita no que você fala. Nem você acredita no que você acabou de falar. Você tá quase brigando com o Lupe pra pegar essa camisa verde dele. Bugando o rosto, fica aí disfarçando. Isso aí é um verde desbotado, não é um verde encarnado. É um verde vanguardista. Por quê? Diferente. Não, porque tem uma. Que lavou ele tem muito. Mas com um amaciante diferente, tem toda uma técnica. Como que é uma técnica pra lavar? Deixa.
Outro Não momento. gagueja, não. Você deixou o cara nervoso também, né? Ai, Você coloca o cara numa sinuca dessa e você quer que ele responda de forma alegre. Pra ir pro intervalo, as mensagens estão chegando aqui, estão engraçadas. O JP não apertaria a mão do Joaquim lá. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Quatro horas e 25 minutos. Você já contou pro Caio do detetive lá? O detetive é bom. Detetive Cara. Você conhece Detetive Cara, Shaibe? Não. É o Detetive Cara, Detetive Caracol. Esse é muito bom. Ô, Lupe, vai ouvindo pra gente Opa, enquanto a gente claro. vai desenrolando. Vai falando aí que eu... Ô, gente, esse Palmeiras, começar com você, Caio Maciel, que é um apreciador do time verde. Conta pra gente aí, o que você acha que esse Palmeiras vai chegar no Brasileiro? Vai ser campeão? Tem chance. O Palmeiras, ele é sempre favorito pra tudo, né? Esse Palmeiras aí, essa era Dudu, que quase não vira mais era Dudu, né? Era Abel. Era Abel. Porque... Mas começou com o Dudu, né? Na Copa do Brasil 2015. No chapéu, né? É, todo o chapéu lá em cima do Corinthians. Cara, tem. O engraçado é o palmeirense, porque assim, eu fiquei acompanhando pelo Twitter o jogo e eles, todo mundo xingando o Rony de tudo que é nome. Abel tira o Rony deu uma assistência, fez um gol. Acabou. E aí? É complicado, mas pra mim é um dos favoritos. É Flamengo ou Palmeiras, assim. O duro que você tocou num ponto importante, porque assim, eu vi o jogo também, mas o palmeirense, ele ficou com raiva. Quem olha o scout, pô, o cara fez um gol, assistência, maravilhoso. Mas ele perdeu muito Perdeu. velho. Eu entendo. Que isso. Você é o Palmeiras favorito, cara? Favorito. Palmeiras e Flamengo, eu acho que ontem ficou ali. Não, mas tem o Botafogo. É o intruso, mas não é confiável, né? E o Atlético Mineiro, ó. Não é confiável. Eu acho que o Palmeiras e Flamengo vão até as últimas rodadas brigando aí. Isso é barulho de decolar, não é? Ele fez um barulho de... Não, é que depois, vamos. Esse, isso. Não é. Faltou uma aguinha. Ô, Shaibe, você tava lá ontem, né? Pra variar, no Allianz, naquele setorzinho que você gosta, né?
Foi um belo jogo ontem, dos dois lados, né? Um jogo muito de alto nível. O Bragantino começou bem também, teve oportunidades, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo primoroso. Primeiro tempo com mais de 15 finalizações, 17 finalizações, muitas oportunidades. Parece que o Abel encontrou o time certo, mesmo com a ausência do Lázaro, que vinha sendo titular. Ele colocou o Gabriel Menino naquela posição, né, jogando mais aberto e recuando para ajudar com o Veiga no meio-campo também. E o Veiga se encontrou ontem em mais uma atuação de encher os olhos do garoto Estevão, né? Ia marcando um golaço ontem, deu assistência para o Veiga também, fez outras jogadas. Foi uma bela apresentação. O Palmeiras está se encontrando, mesmo com tantos desfalques que a Copa América tem desfalcado as equipes do Brasileirão, né? Não só o Palmeiras, como o Flamengo também, o próprio Internacional, mas o Palmeiras está se encontrando no momento exato da temporada. Cara, mesmo assim, eu acho que o Palmeiras ele sofreu menos do que os outros rivais com essa questão da Copa América, né? Ele só perdeu o Gustavo Gomes, né? O Hendrick já não era mais dele. Richard Rios. O Flamengo perdeu bastante, né? O Flamengo perdeu bastante. Além de lesão, né? Que tem bastante jogadores com lesão. Mas eu acho que, sei lá, acho que o Palmeiras ele tem chance, muita chance. Informação, hein? Intervalo de jogo no Ítalo Mauro Limonge, Primavera e Comercial jogo treino 0-0, hein? Não é possível isso. Primavera e Comercial de Ribeirão, os dois folgando na Copa Paulista esse final de semana, 0-0 primeiro tempo, acirrado. Não é possível que você permita esse tipo de situação. Eu não permito, mas ele veio trazendo, achando, meu Deus, gol da França em cima da Holanda. Mudou alguma coisa, falei, alguma notícia grave, né? É um jogo muito legal, não posso deixar de perder. Maravilhoso. Primavera, eu já te falei, estação de ano. Aliás, estamos no inverno. Comercial, se remontando a esse. Vamos ver. Tem ouvinte mandando um áudio pra gente, né, Nilson Belisário? Vamos ouvir o que a galera do outro lado... Aliás, sem Mbappé, a França é uma seleção normal, hein? É uma Bélgica com grife sem Mbappé, a França, hein? Só dá o pessoal da Holanda, né? Os holandenses. Só eles. O Van Persie tá jogando? O Van Persie não, tá contundido, sentiu. E o Robin? O Robin também não. Van der Sar? Van der Sar tá no gol. Boa. Obrigado. Como que é o nome daquele atacante? Não, o atacante da Copa de 98. Cliver. Rapaz. Brabíssimo. Se tivesse mais 30 minutinhos de jogo... aquele dia? Não sei não, hein, Caio? Lembra? 98, opa. Se tivesse mais 30 minutinhos... Mas o Brasil jogou bem também. O Ronaldo perdeu umas duas chances, o Rivaldo perdeu uma chance clara. Mas o gol que ele faz parando no ar, né, velho? Sabe que o Ronaldo fala que esse foi o dia que ele mais tremeu no futebol. Tá né? louco. Pra bater o pênalti. Ele fala que tudo que ele viveu aquele dia foi o mais difícil. É assim, ó. Nunca cabeceou assim? Eu cabeceava de olhos abertos, né? Tipo o Dario, assim, tipo... Parava no ar. Não era um beija-flor, mas era um... Pirocóptero. Pirocóptero. Ó, abriu mais uma, hein? Abriu mais uma. Vai aí, Nilson Belisário, vamos ver o que o povo tá dizendo. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Saudações tricolor. Uma Eu sexta, não apertaria a mão do Felipe Melo, por ser um cara ignorante, sem educação, e, acima de tudo, muito ruim de bola. E muito menos de Caio Paulista. Trairagem de Caio Paulista. Não apertaria a mão nenhum desses dois aí. Que susto, hein? Na hora que falou Caio, você deu uma tremida, né? Nossa, eu quase me escondi embaixo da mesa. Eu só não concordo com o ruim de bola, né? Que ele é ruim de bola, ele não é. Ele é bom. Pelo contrário. Vai pro próximo aí. Rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. Saudades aí dos estúdios, hein? E, rapaziada, eu não apertaria a mão nem do Sérgio Ramos e nem do Pepe. Na minha opinião, são dois picolé de osso. Pepe concorda. Jogando bola. Um verdadeiro zagueiro IML, né? Melo da vida aí, né, cara? Tamo junto, abraço. Valeu, Paulo. Sérgio Ramos ele ia firme, mas o Pepe ia no corpo, não, o Sérgio não. O Pepe era pesado, o Sérgio Ramos era um baita de um jogador que passava do ponto. Assim. O Pepe tá até jogando a Eurocopa, tá. O Sérgio Ramos não, o Sérgio Ramos tinha grife. Era um gamarra com grife, né? Um gamarra com grife? Pode ser. Que ele era firme, jogador, mas ele tinha grife. Ele era Sérgio Ramos. O Pepe é mais butinudão, né? Essa cabeçada que você fez, o Sérgio Ramos por cima, tá louco, letal. Nossa, aquele jogo contra o Atlético de Madrid, tudo dando certo. Ele vai lá e... Oi, meninos. Oi. Eu não daria a mão mais pro Dudu. Uma vez que ele quis ir, é que deixou sinal de que não quer ficar. Um beijo, Júlia de Hortolândia. A Júlia aí mandou, hein? Quem quer ir que vá. Foi quase isso que ela falou, hein? Tudo que o Dudu poderia ter feito, ele fez a pior solução de todas. Ficar, né? Não, é que vai, não vai, né? Ou vai mesmo, ou
declinava desde cara. Tem que ter coragem. Ele teria que. Eu acho que ele tinha que ter. Se ele deu a palavra dele pro Cruzeiro e procurou o Cruzeiro. Ele deveria não ter nem ouvido o Cruzeiro. Eu também acho. Não, mas foi ele que procurou o Cruzeiro. Então, mas porque Então, ele achou que ele pudesse não ter espaço com o Abel, que não sei o quê. Ah, gente, pelo amor de Deus, Dudu. Dá uma segurada aí. O Abel ia te dar oportunidade. Você é ídolo no Palmeiras. Sabe quando você enche Foi infeliz, né? o balde, vai lá e dá um baita de um chute no balde? Foi E isso. num momento desnecessário, né? Totalmente desnecessário. 10 meses parado, recebendo salário integral. Ah, vai pra mais um aí. Boa tarde, amigos. Muito legal ouvir vocês, hein? Essa foi muito boa. Eu não daria um aperto de mão, sei lá, se um dia acontecesse. De ver, né? Próximo aí, sei lá, não sei. Quem? O Mike Tyson. Esse é brabo, hein? Eu acho que eu não conseguiria nem chegar perto e abrir contagem. Ele fez um suspense todo pra falar Mike Tyson. Nem sei quem que é. Mas foi bom, né? Ah, sei lá, se um dia acontecer, quem sabe, talvez. Vai que... Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de junho de 2024. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje pela condenação a 17 anos de prisão do homem que quebrou um relógio histórico no Palácio do Planalto nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi filmado enquanto destruía a peça que foi trazida ao Brasil por D. João VI em 1808. No começo do ano, o relógio foi enviado à Suíça para ser restaurado. O julgamento é realizado no plenário virtual da Corte. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 224 pessoas pelos ataques às sedes dos três poderes. O presidente Lula afirmou que está feliz com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no governo federal. Para Lula, o chefe da pasta tem o direito de tentar provar a inocência no caso em que foi indiciado por um suposto desvio de verbas de emendas parlamentares. O inquérito é conduzido pela Polícia Federal. As declarações de Lula foram dadas em entrevista à Rádio São Luís do Maranhão. A Seguridade Social teve déficit de quase 430 bilhões de reais em 2023. É o que revela um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A receita de 1.179 bilhões foi insuficiente para bancar os gastos de 1.600 bilhões com previdência, assistência social e saúde. O valor arrecadado cobriu 73% das despesas. Em 2008, a receita dava conta de 111% dos gastos. As informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico. O Santos declarou luto oficial de 3 dias pela morte de Celeste Arantes, mãe de Pelé. Ela faleceu aos 101 anos. O clube lamentou a morte e prestou uma homenagem nas redes sociais. Celeste Arantes estava hospitalizada havia 8 dias sob cuidados paliativos. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h34, Mário Quintino, boa tarde. As estradas, por favor, Mário. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera, porque aconteceram 2 acidentes no trecho de Campinas para quem segue em direção do interior. O primeiro deles, à altura do quilômetro 92, nas proximidades do trevo Sérgio Mota, uma colisão entre 2 veículos, e mais à frente também na altura do quilômetro 100, na passagem pelo Jardim Eulina, um outro acidente envolvendo um motociclista. Então,
atenção em ambos os trechos. Ainda tem lentidão em ambos por conta do atendimento dessas ocorrências, apesar da pista já ter sido aí liberada em ambos esses pontos. De qualquer modo, então, atenção, a Bandeirantes é uma opção para quem vai em direção do interior, por enquanto não tem dificuldades, e em direção de São Paulo também são boas as condições pela rodovia dos Bandeirantes. Uma outra informação que chega também agora, Eliel, é de um acidente na rodovia Dom Pedro, à altura do quilômetro 132. Esse acidente, 133, melhor dizendo, aconteceu no sentido da rodovia Anhanguera, aqui em Campinas. O engavetamento entre 3 carros e uma carreta não teve nenhum ferido, porém ainda tem uma interdição parcial, pelo menos 1 quilômetro de lentidão, então atenção também, você que utiliza a Dom Pedro para seguir em direção da rodovia Anhanguera, passando aqui por Campinas, proximidades ali da região do Galeria. Eliel. Vamos monitorar essa situação, até porque é sexta-feira, né, Mário? Com certeza o pessoal está com pressa para chegar em casa. Valeu, até já já. O Brasil que faz com TOTUS. E a sua empresa faz com TOTUS? Acesse totus.com ou ligue 0800 70 91. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN. Ai, 4h39. A caída mais linda do universo, hein? De volta com a Arena CBN. Os bastidores hoje estão movimentados, né? Estão... Deixa eu dar um alô rapidinho, um abraço. Não, peraí, liga o microfone do cabelo aí, pastor. Não, agora vai. Rapidamente. Queria dar um abraço pro pessoal do bairro Santa Cruz, lá em Indaiatuba, ouvinte, pessoal do Arena aqui. Ih, já garantiu a geladinha. Lembrando que o Santa Cruz Futebol Clube, amador desde 57, estreia na Série A do principal campeonato de Indaiatuba, domingo contra o Sport Indaiá, 11 da manhã no campo da Alzan. Estarei lá. Abraço a todos do bairro Santa Cruz. Legal, achei que ia pegar o Primavera. Não é o Primavera, não? O Primavera deve estar já ganhando do comercial agora. Santa Cruz é aquele que o Fábio Chabe desrespeitou. Não, lá foi o Ferroviário de Itaici. Nossa, tem tanto... Você falou pro Caio já do Cândido Motense? Cândido Motense. Não, mas é verdade. É que assim, o pessoal não tá acostumado com futebol mais raiz, o pessoal mais Nutella. E aí, eles se apavoram. Aí você tá fazendo propaganda, o pessoal do marketing vai pegar no teu pé, hein? Entendi. Você tá fazendo propaganda, é creme de avelã. É, senão o Caixa vai pegar no teu pé, hein? Pô, do jeito que a coisa tá. O tio do Lucas. Uma semana, né?
Vamos para mais um ouvinte aí, Nilson Belizar, antes da gente falar do jogo do Bugre. Amanhã, viu, Carlão? 5 da tarde. Contra o CRB, que é o Pelé. Clube de Regatas Brasil. É isso aí. Eu não daria um aperto de mão na Marília. Tirou o bicampeonato da Libertadores do Corinthians. O Corinthians fez 3 gols, ele anulou 3 gols legais. Não deu pênalti. O Carlão me olhou com a cara assim. Inesquecível, né? Mas sabe que eu não apertaria a mão também? Do Castrilli. Roubou a Portuguesa em 98. Eu não daria a mão para Edilson Pereira de Carvalho. É outro também. 2005, lembra? Não Máfia do daria pra apito. Wagner Hillway. Esse Deus me livre. Lembra o Ponte Flamengo aqui? Ele vai esse cara aí hoje. Não, Cara, dos atuais eu vou falar um que eu não e daria. vai com o Hellway, tá louco. Leandro Voaden. Sério? Não daria. Acho que é um árbitro que gosta de ser muito mais do que é. No estilo do Hulk lá, o Voaden. Não daria. Não daria. E Rafael Klaus? Gosto. Eu gosto. Vai parar na mão? Não, mas assim, pra cumprimentar, um abraço, claro. Gosto muito. Klaus, grande Klaus. Gente boa. Aqui, tentar trazer ele no Arena aqui de Santa Bárbara. E Daronco? Gente boa, bom árbitro, eu gosto dele. Eu não daria no Jean-Pierre, o Van Diesel. Ah, Van Diesel. E bom árbitro também, gosto. Hilton Pereira Sampaio. Para-raio, né? Também. Eu sei de um que o Carlão não daria a mão. Não, esse do Caio... Edna. Eu não. Aí, não gosto Ima da de arbitragem essa dela. daí que assaltou o Primavera com a Portuguesa de Desportos. Ah, meu Deus do céu. Quantas lambanças. o que Aqui eu no acho- Brasil a gente já falou isso. O cidadão faz lambança e é promovido. Mas eu acho que a arbitragem da Edna, aliás, é uma tendência, né, os árbitros atuais. Eles querem ter as rédeas do jogo através de cartão. Cara. É. Eu não gosto. E no Braulio, a Carlão? Edna pica muito. Nossa, Braulio esse é da o pior. Silva Machado. Ele apitou ontem Flamengo e... Não, acho que ele apitou Palmeiras. Vitória e Atlético, não foi? Ah, ele apitou. Ontem ele. Palmeiras ele foi o trabalhou. Daronco. Foi o Daronco? O Flamengo eu não Então, vi. acho que foi. Não, foi o Flamengo. Foi Ele o apitou o Flamengo? Flamengo, isso, apitou o Flamengo. Vamos para mais um ouvinte aí. Pessoal, tudo bom? Tudo bem. Bom falar com vocês novamente. Hoje deve ter festa aí, né? Salgadinho, bolo, tudo. O Liel trabalhou a semana inteira, cara. Que milagre. Sacanagem. A semana inteira o Como a gente Liel tem fez o pessoas precisando comando da aí gente. do Arena. Eu gostei, porque o Liel é show. Até Um de abraço a Ribeirão nós todos. trabalhamos. Bom final de semana. Até de Ribeirão. Foi bem. Tá com a moral baixa, tá? Lá em... Nossa. O cara pega férias pra não fazer o derby. É. O outro briga no vídeo lá. Enfim. Vamos pra mais um aí, vai. Boa tarde, meus amigos. Ah, lá vem. Aproveitando que o Chaib lembrou aí dos 54 anos do tri da seleção, só uma curiosidade sobre o rei, né? Pelé. Pouca gente sabe, mas o apelido Pelé é o nome dele mesmo de batismo, né? Na certidão do rei está Pelé. Os pais deles até pensaram no nome Edson, mas Edson era antes do nascimento. Valeu, abraço. Meu Deus. Ele gostou, né? Essa eu não vou rir, não. Essa foi padrão Berenguel. André Essa Berenguel. é pior que o qualidade. Pac do Pato. Qualquer um. Ontem o Fábio Chaves soltou uma boa. Qual que é a do Guarani, Fabião? Que você soltou ontem? Não, o Guarani agora tá protegido, né? Com novos reforços que vão chegando no Bugre pra sequência. O Bispo, né? O Gabriel Bispo e também o Anjos. Daniel dos agora, Anjos. então, com o Bispo e Anjos, o Guarani fica protegido, pelo menos, na competição. Eu fui embora do programa. Não, o nível baixou bem, tá? O nível baixou. Ó, só uma informação, o ouvinte acabou de mandar mensagem pra gente aqui, o Elias Gomes de Almeida, final do telefone 3858, tem um caminhão quebrado ali na Senador Saraiva, próximo a um hipermercado. Nossa. Então... Não, pode falar o nome do É hipermercado. do açaí. Eu vou até pedir... É prestação de Eu serviço. vou colocar o áudio dele. Nossa, imagine o trânsito ali. Senador de Saraiva, perto do açaí, caminhão quebrado. Fechou não, as já duas dei uma faixas. informação. Ó, já tá ali. Se quiser colocar o Não, áudio já dele, dei é uma o último. informação. Vai pra mais um, Nilson Belisário. Boa tarde, Arena. Outro A comissão técnica do Palmeiras entendeu o calendário brasileiro. É puxado, não tem como dar conta de tudo. Então, o Palmeiras dosa no primeiro semestre, né? Vai levando do jeito que dá, né? Dosando as forças. E no segundo semestre, dá o sprint final, escolhendo em qual campeonato esse sprint vai ser dado e embolsar o campeonato. Boa. Bela visão, bela visão. Tipo assim, vamos namorando os campeonatos.
Na reta final a gente decide qual que a gente vai mirar e leva. Eu acho que esse ano o Palmeiras, até por ter conquistado o Brasileirão, eu acho que a prioridade é a Libertadores. É a Copa, Libertadores Libertadores. ou Copa do Brasil, mais a Libertadores. O James Rodrigues o James Rodrigues me decepcionou. Não daria a mão pra ele. O Robertson mandou aqui pra verdade, gente. Hein? Verdade. Daniel Verdade. Souza. Nossa. Não daria a mão para René Simões e pro Fagner. Ué? Daniel Souza. René Simões. Que ele criticou o Neymar, né? Neymar, Coitado do René Simões, cara. Deixa ele. Aleatório essa aí também. O Reginaldo não daria a mão pro Daronco. A visão dele não gosta do Daronco. Mas às vezes aperta, né? Eu não daria a mão para quem marca um derby às 18h30 de um domingo. Boa. Sim. Ótimo. Verdade, Mandou aqui pra gente. Outro ouvinte mandando aqui. Felipe Melo, sem dúvida, não daria a mão para ele. Tem mais áudio, né, Nilson Belizari? Põe no ar aí. Tá gostando da audiência, Caio? Tá legal. Que é pesado. Oi, galera do Arena. O mesmo timbre, hein? Antônio Barreto. De Barão Geraldo. Eu apertaria a mão da diretoria do Vasco. Covarde demais demitir um técnico que veio da Europa Tem do Pedrinho? para jogar 4 jogos e ser demitido. Também acho. Barão Geraldo, pra quem não sabe, região do Trevo da Bosch, né? Aqui em Campinas. Nossa. Não é? Você ia falar que era perto de Itapetininga. Não, mas eu sempre chego através do Trevo da Bosch, não é não? Nossa, mãe. E pra aumentar ainda mais essa lambança que o Vasco tá fazendo, tá voltando com a ex-namorada, né? O Ramon Dias, que saiu há 2 meses do Vasco. Que susto, foi Chay. demitido. Ah, mas é lambança voltar com ex-namorada, Chaibe? Eu não entendi. Ué, se fosse assim... eu queria entender. Fala mais sobre isso agora. Complicou, hein? Se complicou sozinho, hein? Aí jogo fácil. Bola de um lado. 1 minuto. Vermelhinho. Vai garantir um 3 pontos, vai ser surpresa, né? Nem mais bobo no futebol, já. Pensou nessa relação. Agora eu se consagro. 1 minuto pra réplica, Vai, por vamos lá. favor. Não, nesse caso futebolístico sim, porque o Ramon Dias foi demitido com 10 minutos depois de uma derrota em São Januário, ninguém avisou nada, foi pelo Twitter e agora ele tá voltando depois de 2 meses fora e não tava fazendo um bom papel também quando foi demitido, né? E o Vasco tá tentando dosar todas as energias nele agora. Sabe quem eu não apertaria a mão também? Quem, Lupe? De quem teve a ideia sensacional de realizar os clássicos com torcida única. Nossa, tá certo. Foi algum comandante da PM. Porque Que é da PM, né? Não, que fala que tá acatando uma decisão do MP, né? Ministério Público. É. Eu Da acredito promotoria. que venham de uma parte mais alta. Porque é tão bonito, cara, a festa. Por exemplo, a gente vai ter no Paraná Paranazão. o jogo entre Grêmio e Inter. Aliás, o Paraná Só que tá o arrastando estado público, do Paraná, os jogos entre Coritiba e Atlético com torcida única. Então no Paraná não vai poder ter. Não, mas aí com o Grêmio com as duas torcidas. Com a torcida, é claro que a torcida do Inter em Mas menor a lei não é número- estadual? A lei é estadual. Então, a gente Então, vai se o debater jogo isso aí. acontece no estado, ela tem que ser colocada em prática independente dos times. Então vai ser independente dos torcida clássicos. única. Não. Não vai ser. Mais de 2.000 ingressos pro Inter. Vai devagar Não, aí. são coisas que não encaixam, entendeu? Mas assim, eu não daria a mão, porque eu acho que é uma determinação que... Anti-futebol, né? E não resolve, porque a maioria das brigas acontece Fora do estádio. É verdade. E não adianta nada. Ah, mas é Palmeiras e São Paulo. Ah, teve uma briga e a torcida única. Porque eles exatamente. marcam pra se encontrar lá no metrô, não sei na onde, não adianta. O Corinthians foi jogar com o Inter, aí juntou a torcida do Corinthians com a torcida do Figueirense Nossa, pra brigar com com a a torcida do Internacional. É um Exato. rolo só. O Palmeiras não foi jogar contra o Atlético Mineiro, a torcida do Cruzeiro não fez Emboscada. uma emboscada pros caras do Palmeiras na rodovia, lá na Fernão Dias. É. Não adianta nada, gente. Quem quer brigar vai arrumar um jeito. Já falei isso. Já morreu, mas eu não daria a mão nunca. Armando Marques. Isso. Rapaz. Década de Foi 60. incisivo 70. aqui, ó. Pessoal, uma pergunta. Vocês acham que o Abel está cozinhando o Dudu? Cara, vamos observar. Eu acho que ele não vai fazer isso. não. O Abel é muito inteligente, cara. Se o Dudu se queimar, vai ser sozinho, assim. E outra, Não vai ter isso, ele acabou de voltar de lesão, né? Mesmo a parte técnica do Dudu tá Eu comprometida. acho que ele põe o ainda. Dudu contra o Juventude. Que é um jogo. E você quer saber? Eu É. vou ser muito honesto. Sabe por que ele não pôs o Dudu ainda? Porque ele tá traumatizado pelo Bruno Rodrigues. Ah, que ele machucou de voltou. novo, né? Voltou e já. Porque o cara volta, Caio, com excesso, com vontade.
Acho que achando ele que tá igual, né? Esse do Juventude é um jogo bom, porque é um jogo vencível pro Palmeiras, né, mais tranquilo. Ontem, 2x1 pro Palmeiras não tava garantido. Não. Se tivesse 3x1, 4x1, ele colocaria o Dudu. O Bragantino é chato, né? Nossa. E aquele zagueirão lá, o tal do Eduardo, rapaz, que, pelo amor de Deus, um armário, velho, melhor não pôr o Dudu mesmo, não. Não daria a mão para Daniel Alves e Robinho. Foi bem demais. Wagner. Ouvinte. Boa, Wagner. Wagner mandou essa, o Wagner foi bem. Tem mais ouvintes mandando áudio pra gente, enquanto isso o Lupe vai ouvindo outros aqui. Vamos pôr no ar aí, Nilson Belisário. Pessoal da Arena, aqui é Paulo César de Hortolândia. Não apertaria a mão do Fagner, aquele cavalo. Isso, calma, Paulo César, calma. Eu acho que. Mas o. Falou com Arena, o Arena é bom, sabe? Porque o cara também ele fica Ele extravasa, né? Esse aí já foi, ó. Fim de semana leve. Já soltou. Nossa. Deu aquela soltada, sabe? Cara, o Fagner, ele é. Não, o nome dele foi Wagner legal, né? é um cara que está no seu time e você ama. Fora Contra você. É esse ouvinte aí. O legal é que ele começou parecendo o Paulo César de Oliveira. Sou Paulo César de Hortolândia. Na hora que ele falou Hortolândia, eu falei Oliveira. Boa tarde, amigos do Arena. Eu não apertaria a mão do Careca, porque ele fez aquele gol no Guarani em 86. E deixou o vice. Provavelmente. Abraço, amigos. Provavelmente. Bom final de semana pra vocês. Ayrton Dias, de Campinas. Eu não apertaria a mão do árbitro do jogo de 86. Aragato, né? Aragão. Apesar que tem uma imagem por trás que mostra que não pegou. Não pegou no João Paulo. Na hora ele pulou, né? Eu acho que ele não pegou. Tem uma imagem. Você viu essa imagem, cara? Tem no acervo da IPTV. Tem no acervo. Tem no acervo. E tem um ângulo que você nunca viu. Não pegou, cara. Se você for ver bem, o árbitro ele procurou contato. Não teve contato. Esse é o problema. Ele procurou contato e o contato veio. Acabou de acontecer aqui, um caminhão quebrou, bem em frente ao Açaí, atravessado na pista. Ninguém passa. Avisa aí, quem está informando é o Elias, motorista de Uber, de aplicativo. Avisa aí quem está informando é o Elias. Grande volante, né? Mas aí não fez poupança. Jogou na Ponte, no Corinthians. Terminou no Flamengo, não terminou no Flamengo? Jogou no Flamengo, né? Elias, que onde anda o Elias, hein, velho? Tá com o Ronaldo, né? Tá mal, né? Tá. Ele e Paulo André souberam bem. Certa dificuldade financeira. Aposentaram bem eles. Fala, moçada, beleza? E aí? Ó, eu não apertaria a mão daquele padre que agarrou o Vanderlei com na Olimpíada. Olimpíada de Esse 2004, aí, né? vou te falar, viu? Abraço aí, bom fim de semana. Cara, correr 50 metros rasos não é fácil. Ainda vem um padre pra se pegar no meio. Que raiva daquele Muito cara. ruim, não é? Vanderlei, que é o maior vencedor da corrida de integração, Campinas, não é? Sabia? Não. Tetracampeão da corrida. Não Ele mas... não é campineiro, mas ele é radicado aqui. Ele já foi comentarista da corrida de integração. Tem uma história aqui com a gente. Sim. Ele ama a integração, né? Ele é um baita corredor mesmo. E eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele venceria aquela Olimpíada. O técnico dele fala que ele tava num tempo, num pace, né? Que eles falam, num ritmo, que ele ia chegar, a chance dele ganhar era enorme. Ele ainda ficou em terceiro, né? Ficou em terceiro, levou bronze e ganhou a medalha. Como que é? Barão de uma medalha ou cobertor? Não, Barão de cobertor. Eu achei que era medalha e cobertor. Que é uma medalha raríssima. Vale mais que ouro isso aí. 20 atletas na história tem essa medalha. Nossa, essa é a melhor então, hein? Do Barão. Gostei. Tá vendo como a Arena também é história, viu? Barão de cobertor. Você fica aí gozando na gente, ó. A Arena também é um programa de história e de notícias de história. Mais um ouvinte pra gente falar do Bugre aí. Boa tarde, CBM. Meu time tá tão ruim, o Corinthians, que até na Bíblia ele perde. Coríntios 2, versículo 7. Essa aí, É isso aí, Arena. Didi pegava o Zacarias em 72. É verdade. Mas é boa. Mas é boa, mas pegava. É engraçadinho, naquele filme com a Xuxa, sabe? Pegou o Zacarias. Outro baixo astral, né? Corinthians 2. Boa tarde, tão nobres comunicadores, profissionais do esporte. E aí? Eu não daria a mão para torcidas organizadas, todas as torcidas. Vem de acordo com o que o Cabelo falou da torcida, né? Das torcidas organizadas de Campinas. Eu não disse nada disso. Não, você falou na reunião de pauta, no ar você não falou. Negativo. Por falar nisso, o Guarani vence o CRB? Eu acho que o Guarani empata. Mas é uma mureta, né, Caio? Eu acho que o Guarani, eu acho que o Guarani... Não, jogar lá, jogar no Maceió nunca mureta, foi começo de trabalho do Pintado, mas... É o Daniel Paulista, né?
Daniel Paulista. Eu acho que o Guarani trazia um pontinho pra Campinas, tá de bom tamanho. O que você acha, Carlão? Difícil. Aí, Sinceramente, tá é jogo vendo, pra ó. perder. É assim que precisa ser o comentarista. Mas isso não é... O próprio torcedor do Guarani sabe, né? Um time que não passa confiança. Chegou pintado, pode extrair algo positivo do grupo. Mas esse jogo contra o CRB, eu acho pouco provável CRB que tá o Guarani precisando também, viu, gente? Só que ele está com 2 jogos a menos, né? Mas eu acho pouco provável que o Guarani consiga algo positivo. Hoje nós até conversávamos na redação. Eu acho que dos próximos jogos do Guarani, por incrível que pareça, não é nem que é um jogo pro Guarani vencer a Ponte. Né? Porque é um time que está abaixo da tabela. Olha o que ele falou, cara. É um jogo vencível pro Guarani. Um jogo pro Guarani vencer é a Ponte. Carlão, você sabe mais do que ninguém que derby se tira. Então, não, você tira do campeonato. Sim, não faz sentido. Por exemplo, eu acho a confusão tá lá do outro lado da rua. Eu acho menos difícil pro Guarani, menos difícil ele ganhar da Ponte do que ganhar amanhã do CRB. Eu acho que o CRB hoje, mesmo na zona de rebaixamento, tá num patamar mais assim, um patamar mais elevado da Ponte do próprio Guarani. Agora, o derby, o Caião falou, é um outro jogo, a torcida vai estar do lado, os jogadores mais ligados, mais concentrados. Então, eu acho que pro Guarani, entre estas duas equipes, eu acho que é mais tranquilo não, né? Menos complicado o Guarani ganhar da Ponte do que do CRB. O que você acha, cara? Joga no brinco de ouro, a Ponte tem dificuldade fora de casa. Não tô dizendo assim, a Ponte vai perder, não. Mas entre CRB e Ponte Preta, o CRB no Rei Pelé e a Ponte no Brinco de Ouro, é mais plausível o Guarani ganhar da Ponte. Eu também acho. Eu acho que muito difícil o Guarani ganhar do CRB lá. Não vou ficar em cima do muro igual Cabelo. Por eu favor. acho que o Guarani, ficando o Guarani por perde. favor. Eu vi o CRB jogando, o time tá organizadinho. O Rei Pelé é embaçado ali, a torcida fica próxima, entendeu? E o Guarani não mostrou nada, pela lógica, né, gente? Pode ir lá ganhar, meter 10-0, mas pelo que a gente viu, o Guarani não fez nada que faça você acreditar que vai ganhar no CRB lá. O Rei Pelé é o estádio que tem um rapaz que leva aquela buzina e fica... Nossa! Já fui 3 vezes lá. E lá pra imprensa... E é meio a meio, né? Meio a meio. De cor. Sim, meio a meio. Sim, meio. o azul. E lá, pra quem trabalha, não sei se já foi lá, tem um... Eles fazem um prato típico lá de Maceió. Você escolhe carne vermelha, carne de frango ou carne de porco, junto com caldinho de mandioca. Eita! Aí o jogo vai pro espaço. Quem souber o nome dessa comida típica do Pará, grande Pará? É de Alagoas. Isso. É, do lado ali. É só mandar aqui pra gente no 99186-9070. Intervalo rápido e na volta o sarcófago com o jogo da Ponte contra o Corinthians. Que competição que era, Cabelo? Era uma que a Ponte disputava, inclusive. E o Corinthians também, pelo jeito. Exatamente. Ele faz um suspense danado e nós vamos lá e vamos acertar. Tá bom. 1 minuto de intervalo, a gente volta com o sarcófago. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região.
4h59 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos lá, para começar já a abrir o sarcófago, manda ver. Solta a batida aí, compadre. O chiclete era muito bom, né? Você foi chicleteiro, Carlão? Não, eu fui no Carnaval em Salvador, mas não era chicleteiro, não. Não era. Você era, né, Lucas? Você ama esse estilo? Não. Carnabeirão, você não ia. Não. Você gosta mais de Atitude 67. Você tá louco? Mas você é pagodeiro, velho. Atitude 67 não é nem samba nem pagode. É o quê, Nossa, então? ficou ofendidíssimo. É alguém que pegou um cavaco. Nossa, de boteca de cena. Para, Caio. Vamos fazer o sarcófago logo que tá acabando o programa. Vamos lá. Nossa senhora, vamos lá. Quem que... Corinthians e... Ponte. Quem jogava no Corinthians? Mas... Eu não vou falar, não. Não, tem que falar. Eu não vou falar. Não, tem que falar. Tem convidado. Não, tem que falar. Você tem que falar. Tem convidado. Mas peraí. Vou falar fora do microfone, hein? Capricha. Vai. Carlão. Do Corinthians jogou no Guarani. Atacante. Zagueiro. Eu falei pro você, Lu. Mas assim me quebra. Você vem chorar. Não, peraí. Peraí o quê? Vai chamar o VT? Não, vamos com os palpites, né? Ué. Então vamos aos palpites. Vai, Caio, mas não, vou começar com o Fábio Scheib. Mas era só essa a dica? Só. Vai, Scheib. Carlão que veio logo depois do Zelão no Corinthians. Daí foi em 2008. 2008, e aí? Eu vou um pouco mais baixo. Caio. Eu vou de... Carlão. Vou de 6. Caio. É só o ano que é pra falar? Só o ano. 2006. 2008. Dá uma cercadinha nessa região. E aí, o... Foi 2008. Carlão substituiu o Zelão, Betão, do Corinthians 2007. Foi 2008. Solta o VT. Dias sem ver o time jogar e por isso fez a festa na estreia do técnico Paulo Bonamigo. Tudo parecia ter mudado para melhor depois da intertemporada. Só parecia, porque o Corinthians tem Elias, que defendeu a Ponte no Paulistão. O camisa 7 tenta encontrar seu espaço. Mas um outro camisa 7, Ricardo Conceição, é implacável e não dá sossego. No escanteio não dá para o volante marcar. E aí Elias, sem ser incomodado, coloca a bola na cabeça de Herrera, que faz, sem marcação, 1-0 Corinthians. João Paulo bem que tentou o empate pelo alto no cruzamento de César. Mas o Corinthians de Elias mostra que não viajou até Campinas para brincadeira. As chances da Ponte estavam difíceis de aparecer. Isso até a bola ficar viajando de cabeça em cabeça na área e César tentar o voleio. Carlos Alberto dá um chega para lá e faz pênalti. Luiz Ricardo com a bola. É a chance para um atacante desencantar. Mas Júlio César encaixa a cobrança e segura a vitória nos braços. Restavam 45 minutos para mostrar serviço em casa e a Ponte foi logo para cima com Eduardo Arroz, assustando o goleiro. Nos contra-ataques, o Corinthians quase faz mais um com a Costa, que exige de Aranha. Depois, Lulinha, que não chega na bola. A torcida da Ponte empurrava e a pressão para cima do líder do campeonato começou a aumentar com o Vicente, mas estava difícil para todo mundo marcar. A boa jogada aos 39 minutos começou com outro reserva, Rafael Ueta. O cruzamento foi de Vicente e Danilo Neco invadiu a área no meio de dois zagueiros para mandar de primeira no ângulo e empatar o jogo. Temos ganhador? Tem. Vamos lá, é uma lista, né? Caio, Eliel e Scheib. Obrigado, ganhamos. Vamos lá, Ponte Fala Preta. Ponte rapidinho. Ponte Preta de Aranha, César, depois Rafael Ueta, João Paulo e Jean, Eduardo Arroz, Ricardo Conceição, Bilica, Leandrinho, depois Danilo Neco e Vicente, Luiz Ricardo, depois Vanderlei, Leandro, técnico Paulo Bonamigo. Palmeiras não, CRB e Guarani. CRB ganha. CRB e Guarani. Empate. CRB. Empate. Scheib. CRB. Que vocês tenham um fim de semana espetacular. Valeu. Beijos. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br